Bom, desde domingo, a leitura é feita sobre o resultado das eleições, é de que o PSDB foi o grande vencedor da eleição, mas o senador Aécio Neves, presidente do PSDB, teria saído derrotado, já que o candidato dele em Belo Horizonte não foi o vencedor. Senador Aécio Neves do PSDB, gentilmente atende a Jovem Pan agora. Senador, bom dia, obrigado pela sua atenção de sempre. Bom dia, um prazer enorme falar novamente com vocês. Senador, como é que o senhor desconstrói esse argumento que a imprensa vem fazendo desde domingo? Olha, eu não tenho nem essa preocupação de desconstruí-lo, é uma leitura que eu respeito, mas nada nos permite subestimar a importância política do resultado que o PSDB teve nessas eleições em todo o Brasil. Porque nós não tivemos uma vitória concentrada num estado ou numa capital. O PSDB é o partido mais vitorioso em eleições municipais da história. Nós estaremos, como vocês têm dito aí repetidamente, administrando 1 em cada 4 brasileiros. E mesmo com uma pulverização muito grande do quadro partidário, e nós vamos enfrentar, eu gostaria até de ter a oportunidade de falar um pouquinho sobre isso já na próxima quarta-feira, essa questão, talvez com a primeira chance em décadas de resolvê-la, que é a votação do projeto de reforma política, mesmo com a pulverização enorme do quadro partidário, nós tivemos um grande crescimento, seja em número de prefeituras, cerca de 15%, enquanto o PT teve uma queda de 60%, quanto em população a ser administrada, cerca de 50, para ser mais exato, 48,5 milhões de brasileiros serão administrados pelo governo do PSDB. O que, em contrapartida, é também um grande desafio, né? Porque hoje comemoramos vitórias muito expressivas. É preciso que essas administrações tenham resultados positivos para que tenham alguma influência em 2018. Nós vamos, inclusive, reunir todos os principais prefeitos do partido aqui em Brasília, ainda no final desse mês, no dia 24, tentando criar, inclusive, alguma homogeneidade na nossa ação, principalmente na área social. Mas eu não fujo da pergunta em relação a Belo Horizonte. Eu lamento profundamente ter perdido a eleição para a não política, né? Porque no campo político nós vencemos, não só em Belo Horizonte, como em Minas, de forma avassaladora, todos os nossos tradicionais adversários. O resultado do PSDB em Minas, para se ter uma ideia, é a maior cidade do estado, 7 serão administrados ou diretamente ou em coligação pelo PSDB. Nós tivemos vitórias em 133 cidades, o PT em 40. No primeiro turno, eles sequer chegaram perto de um segundo turno. Mas, infelizmente, perdemos as eleições. Agora, o fundamental é a percepção, que eu acho que nós podemos ter a partir dessa eleição, que a coerência do discurso do PSDB, eu acho que a partir da eleição de 14 passou a haver uma mobilização maior em torno do partido, pessoas que não militavam na política, principalmente jovens, passaram a ter um interesse maior em participar conosco, tanto que o número de filiações espontâneas ao PSDB, segundo o TSE, foi o maior entre todos os partidos políticos do país. Eu acho que ali começou um processo de... no momento que o PSDB reassume as suas bandeiras, o seu legado, de forma clara, não se envergonha do seu passado, o partido começa a reencontrar-se com setores da sociedade, que vocês se lembrarão, do qual nós estávamos muito distanciados. Passado esse processo, mesmo com a nossa derrota da eleição, mas o discurso firme de denúncias, de condenação de tudo que estava sendo feito pelo PT no país, e que depois se comprovou, passando pelo impeachment, passando pelo apoio a uma agenda de reformas conduzida pelo governo Temer, acho que tudo isso foi compreendido pela população brasileira como um caminho seguro para que o Brasil saia do abismo no qual os governos sucessivos do PT nos mergulhou. Senador Aécio Neves, conversando conosco aqui no Jornal da Manhã, pergunta agora de Vera Magalhães conosco. Bom dia, Vera. Bom dia, Thiago. Bom dia, senador. Senador, ainda sobre o resultado da eleição, muito se falou também na vitória do governador Geraldo Alckmin aqui em São Paulo. Ele venceu na capital no primeiro turno e conseguiu eleger tucanos e aliados em cidades muito importantes do estado, fazendo uma espécie de um cinturão azul aqui. É inevitável perguntar, porque isso já se coloca, 2018 está no cenário e o senhor e ele são os dois principais nomes apontados no PSDB como presidenciáveis.
Como vai se dar essa escolha? O PSDB vai conseguir fazer uma escolha pacífica e, mais do que isso, o partido, além de discutir nomes, vai discutir um projeto para apresentar à sociedade em 2018? Olha, Vera, o resultado que nós tivemos em São Paulo foi extraordinário e todos nós reconhecemos e aplaudimos o governador Geraldo Alckmin e todos aqueles que contribuíram para esse projeto. Assim como foi extraordinário o nosso resultado em várias outras regiões do país. Mas a força do governador Geraldo Alckmin e a sua trajetória no PSDB é tamanha que mesmo se eventualmente ele tivesse, ou o nosso candidato tivesse perdido na capital, não tivesse sido eleito em São Paulo, ele continuaria sendo um nome extremamente forte para ser a nossa opção de candidatura presidencial, como já foi em 2006. Eu apenas tenho cautela para não antecipar um processo que não interessa nem ao partido nem ao país. Fechadas as urnas, Vera, nós temos uma grande prioridade hoje: conduzir as reformas que vão possibilitar, no espaço de tempo mais curto possível, o Brasil retomar os investimentos. Nós estamos ainda amargando o terceiro ano da mais profunda recessão da nossa história contemporânea, e é preciso que o foco agora seja nessa agenda de reformas. Já estamos aí concluindo a PEC do teto no Senado até o final do mês de dezembro. Temos a questão da reforma política, que eu considero essencial, não é razoável, não é racional sequer nós continuarmos tendo um quadro político partidário com mais de 30 partidos disputando as eleições. E vou dar um número para vocês, Vera: 51 partidos novos, além desses 35 que existem hoje, estão na fila no TSE em estágios diferentes, buscando a sua legitimação, buscando a sua regularização, porque isso virou um bom negócio, virou pequeno... Mas, senador, aproveitando o seu gancho, a esse propósito, alguns desses partidos conseguiram eleger prefeitos em cidades importantes, inclusive em PHS. Isso. Não vai ser mais difícil impor alguma cláusula de barreira agora que esses partidos estão, para usar a palavra da moda, empoderados? Essa seria a minha pergunta, senador. Desculpa interromper. Não ia entrar no papo. Bom dia. É uma matéria hoje grande do Estadão: espólio do PT é ocupado por 25 siglas. Isso não vai, como pergunta a Vera, dificultar essa reforma política? Olha, ela sempre foi muito difícil. Eu me lembro que eu era ainda líder do PSDB na Câmara, pouco antes de assumir a presidência da Câmara dos Deputados, no final da década de 90, quando nós conseguimos aprovar a cláusula de barreira. Naquele momento, a cláusula era de 5% dos votos para a Câmara dos Deputados, dividida em pelo menos 9 estados. Quem não alcançasse esse percentual não poderia ter funcionamento parlamentar. Infelizmente, acho eu, numa decisão equivocada do Supremo Tribunal Federal, ela foi derrubada. Hoje nós estamos apresentando uma proposta bem mais modesta, exatamente para que ela possa ter uma chance real de aprovação. A proposta de minha autoria do senador Ferraço, que será votada na próxima quarta-feira, já no plenário do Senado, fala em 2%, com um mínimo também de 2% no geral, no país, dos votos para a Câmara dos Deputados em 2018, para que o partido tenha o seu funcionamento parlamentar, tenha acesso ao fundo partidário, ao tempo de televisão, e também 2% em pelo menos 14 estados, para dar um caráter nacional aos estados. O cálculo que nós fazemos é de que temos uma chance muito boa no Senado e uma chance razoável na Câmara. Dificuldades nós sempre teremos, exatamente foi por causa dessa dificuldade que nós não conseguimos até agora aprová-la. O que nós optamos por fazer? Fatiar a reforma política. Quando você coloca vários temas dentro de um mesmo projeto, a oposição que você tem por exemplo, ao voto distrital misto, ou ao voto facultativo, ou ao fim da reeleição, porque eles tramitavam todas essas propostas conjuntamente, acaba constituindo uma oposição a todo o projeto. Você contra um é a favor dos outros, mas para inviabilizar aquele, você vota contra todo o projeto. Nós fizemos esse entendimento com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, vamos votar fatiadamente, e a nossa proposta, ela acaba com a coligação proporcional, que é uma carona que esses pequenos partidos, não são partidos, siglas, né? Essas pequenas siglas acabam pegando junto aos grandes partidos. Por si só, isso também já é quase que uma cláusula de barreira, né? O fim da coligação proporcional, que os partidos terão que constituir chapas próprias para disputarem as eleições, e essa cláusula de barreira
mas criamos para facilitar, Vera, e ser um pouco mais claro na sua resposta, para facilitar essa aprovação, na resposta à sua pergunta, para facilitar essa aprovação, criamos a Federação de Partidos que tenham uma identidade ideológica ou, enfim, uma proximidade maior e que não, eventualmente, tenham dificuldade de alcançar essa cláusula, eles poderão funcionar como uma federação de partidos, mas terão que funcionar desde a eleição até o final daquele mandato. Vamos chamar isso de uma válvula de escape, uma concessão para que a proposta possa ser aprovada. Eu estou otimista. Eu acho que ou nós enfrentamos isso com absoluta coragem, aproveitando inclusive, né, o rescaldo dessa eleição, onde as pessoas viram, né, essa sopa de letrinhas a invadir a sua televisão, a propaganda eleitoral todos os dias. Ou aproveitamos isso, esse momento, ou infelizmente perderemos mais uma grande oportunidade. Eu estou otimista. Senador, só para encerrar, o senhor falou aí na recuperação da economia e nas reformas como uma tarefa que vem, e no cenário até 2018 tem uma outra variável, que é a Operação Lava Jato, que a gente não sabe o que pode causar ainda de instabilidade política e quem pode alcançar. Eu queria saber em relação ao PSDB e ao senhor, se o senhor tem alguma preocupação com a Lava Jato e como que ela pode definir o cenário político eleitoral para 2018, a seu ver. Olha, há muita especulação em relação a isso. A Lava Jato já, a meu ver, cumpriu um papel muito importante. Dizimou o PT de várias regiões do país, porque a matriz de toda essa corrupção institucionalizada que tomou conta do país está ali. Amanhã, se houver alguma denúncia comprovada em relação a qualquer nome do PSDB, esse nome terá que dar as explicações como de qualquer outro partido. Mas essa não é uma preocupação central que o partido tenha. O que nós temos é aqui agora centrar os nossos esforços, e temos feito isso, você acompanha muito de perto aqui as nossas movimentações políticas, em todo momento em que o próprio PMDB, os setores do próprio governo, titubeavam, davam sinais trocados em relação à necessidade de determinadas reformas, foi o PSDB, inclusive publicamente, que conduziu essa agenda, que apertou, aumentou o tom, talvez, das próprias críticas, porque ou nós aproveitamos esse período de transição, e o governo Temer é um governo de transição, para avançar na recuperação da estabilidade da economia, do equilíbrio das contas públicas e da recuperação da confiança do mercado para que os investimentos e, em consequência, os empregos retomem, ou nós teremos um período perdido. A nossa preocupação não é a Lava Jato, a nossa preocupação é o Brasil e as reformas que estão aí na nossa agenda. Senadora Denise Campos de Toledo, bom dia. Bom dia, como é que vai, Denise? Tudo bem? Isadora, exatamente em relação a essas reformas que o senhor citou, se fala muito da vitória dos partidos da base de apoio do governo, e eu queria saber se o PSDB está junto, inclusive em temas polêmicos, que a gente não tem ainda a proposta de reforma da Previdência, mas é um tema que vai causar muita discussão. O PMDB, de fato, está na base de apoio, apoiando integralmente a proposta que será apresentada? O PSDB, certamente. Não existe ainda o detalhamento da reforma, alguns sinais já foram dados, mas é muito importante, inclusive, que ela chegue ao Congresso Nacional. Eu já defendi lá atrás, não sei se você se lembra, que ela deveria, inclusive, já ter chegado para que a discussão se iniciasse ainda esse ano, nós pudéssemos ter pelo menos a primeira etapa da comissão especial na Câmara vencida. E a reforma da Previdência, ela terá que ser feita não por uma opção programática ou qualquer tipo de convicção lateral desse ou daquele partido, mas por uma necessidade imperiosa. Ou nós fazemos a reforma da Previdência, ou vamos chegar no ano de 2025, o Brasil e o governo brasileiro tendo recursos exclusivamente para pagar a Previdência e os servidores sem nada, absolutamente nada de recursos para cumprir suas funções básicas de saúde, de educação. Portanto, a coisa chegou a um ponto tal, ou nós temos coragem, e eu tenho visto no governo Temer, faço aqui esse registro, até porque já fiz críticas em outros momentos, né, ao que eu chamei aqui de sinais trocados, vejo nele determinação na condução dessa agenda. Inclusive estarei daqui a pouco com o presidente, que quero e acho importante que nós tenhamos o cronograma já definido de tramitação dessa reforma, já que em relação ao teto, nós deveremos estar votando o segundo turno no Senado Federal a partir do dia no dia 13 de dezembro. Hoje, daqui a pouco, às 10 horas,
Nós vamos iniciar a tramitação da PEC do teto na Comissão de Constituição e Justiça, contando os prazos para que as votações ocorram em primeiro turno no dia 29 e em segundo turno no dia 13 de dezembro. 29 de novembro e segundo turno 13 de dezembro. Senador Aécio Neves, muito obrigado pela entrevista ao Jornal da Manhã da Jovem Pan. Bom trabalho, até a próxima, senador. Eu que agradeço, um grande abraço a todos vocês.